Depois da viagem, encontrei minhas coisas no jardim com um bilhete. Desculpa, mãe, não tem espaço. A grama ainda estava úmida e o plástico fino que cobria meus móveis já acumulava gotas de orvalho. Minha poltrona de veludo, a que meu pai me deu, parecia um animal ferido, jogado ao relento. Caixas de papelão, com a palavra frágil, escrita com a minha letra, agora encharcadas na base, denunciavam a pressa. Meu primeiro pensamento: ladrões. Uma invasão violenta. Mas a porta da casa estava intacta, silenciosa, fechada. O ar não entrava nos meus pulmões. Um nó gelado se formou na minha garganta. Foi quando vi o envelope branco preso à madeira da porta com uma fita adesiva barata. A caligrafia era do meu filho, do meu Tiago. Cada letra, uma facada. As palavras eram poucas, diretas, cruéis, como se tivessem sido escritas para encerrar um negócio, não para quebrar a vida de uma mãe. Não tem espaço, não para mim, na casa que era minha. Meu corpo inteiro tremeu, não de frio, mas de uma raiva que eu nunca havia sentido. Uma fúria silenciosa que queimava por dentro. Levantei o rosto, os olhos buscando a janela do meu antigo quarto, o lugar que fora meu refúgio. Havia uma sombra ali, um vulto se movendo lentamente. Alguém me observava, da minha janela, de dentro da minha vida. A cortina se moveu 1 centímetro e a luz revelou um rosto. Não era meu filho, nem minha nora. Era ele, Bruno, o irmão de Letícia. O homem com olhos de predador que eu rezei para que nunca cruzasse meu caminho novamente. E ele estava sorrindo. Um sorriso que dizia que ele não era uma visita. Ele era o novo dono do meu espaço. Essa humilhação foi só o começo. A virada desta mulher é algo que você não vai acreditar. Para não perder o final surpreendente, se inscreva agora e ative o sininho. Aquele sorriso dele selou meu destino. Naquele instante, eu não era mais a dona da casa. Era a intrusa. Eu vi nos olhos de Bruno o reflexo da ambição de Letícia e da fraqueza covarde do meu Tiago. A combinação perfeita para me apagar. Meu nome é Beatriz Almeida. Tenho 60 anos e por mais da metade da minha vida, minha identidade foi ser a mãe do Tiago. Abandonei meu próprio nome, meus sonhos, minha carreira em um escritório de advocacia onde eu era respeitada. Tudo para criar meu filho sozinha depois que Afonso, meu marido, se foi. Ele era um homem bom, quieto, mas com um olhar que via através das pessoas. Acho que ele, melhor do que ninguém, sabia da minha força, mas também da minha capacidade de me sacrificar até não sobrar nada. Para mim, sacrifício era sinônimo de amor. Vendi meu anel de casamento, a única joia de valor que eu tinha, para pagar a última mensalidade da faculdade dele. Ele nunca soube. Eu disse que o anel tinha se perdido em uma faxina. Quando ele se casou com Letícia, eu ofereci o andar de cima da minha casa, a casa que Afonso e eu compramos com tanto suor, para que eles pudessem começar a vida sem o peso do aluguel. Aos poucos, eles não ocuparam só o andar de cima, ocuparam minha vida. Mudei os móveis da sala porque Letícia os achava antiquados. Mudei o tempero da minha comida porque ela dizia que era muito forte. Silenciei minha música, minhas novelas, meus hábitos. Fui me tornando um fantasma dentro da minha própria história. Uma cuidadora silenciosa, cuja única função era garantir que o mundo deles funcionasse sem contratempos. E eu aceitei. Fiz tudo isso para manter a paz, para ver meu filho feliz. Eu achava que isso era ser uma boa mãe, mas Afonso sabia. No leito do hospital, com a respiração fraca, ele segurou minha mão e me fez um último pedido. Sua voz era um sussurro, mas suas palavras foram como aço. Beatriz, guardei uma coisa para você. No banco. Uma caixa de metal. Ele me entregou uma chave pequena e fria. Prometa para mim. Você só vai abrir esta caixa se a sua vida, a sua segurança, estiver em perigo. Perigo de verdade. Você entendeu? Eu prometi, achando que era o delírio da doença. Guardei a chave por 20 anos, um segredo silencioso entre mim e um fantasma. Nunca pensei nela. Nunca precisei. Até hoje. De pé, no meu jardim, olhando para aquele homem com um sorriso de escárnio no rosto, eu finalmente entendi
o que meu marido queria dizer. Aquele homem na minha janela não era apenas um problema de espaço. Ele era o perigo de verdade. E pela primeira vez em 2 décadas, a imagem daquela caixa de metal, fria e esquecida no cofre de um banco, veio à minha mente. Eu não fazia ideia do que havia lá dentro, mas de repente eu sabia que era a minha única saída. A chave daquela caixa queimava na minha memória, um ferro em brasa. Mas a verdade, eu nunca quis poder. Nunca quis segredos, dinheiro ou armas escondidas. Meu desejo, o grande sonho que alimentou cada um dos meus sacrifícios, era tão simples que chegava a ser ridículo, tão pequeno que cabia na palma da minha mão. Eu só queria envelhecer em paz. Era isso. O direito de acordar na minha própria cama, no meu próprio quarto, e sentir o cheiro do café que eu mesma preparei, na minha cozinha. O direito de sentar na minha poltrona, a de veludo que agora apodrecia na grama, e ler um livro sem ser interrompida ou julgada. Eu sonhava com o silêncio respeitoso de um lar, não com o silêncio tenso de quem teme incomodar. Eu queria ser vista não como um fardo, um custo no orçamento, mas como a matriarca, a rocha sobre a qual aquela família foi construída. Mais do que tudo, eu sonhava em ser avó. Eu me via sentada naquela mesma poltrona, não jogada ali fora, mas na varanda, em uma tarde de sol, contando histórias para netos que ainda não existiam. Imaginava suas risadas correndo por aquele jardim, as mãozinhas sujas de terra me entregando uma flor. Era por eles, por essa visão de futuro, que eu suportava tudo. Cada pequena humilhação, cada olhar de desdém de Letícia, cada silêncio conivente de Tiago, era um investimento. Eu estava pagando, com a minha dignidade, pela felicidade futura. Quando entreguei a chave do andar de cima para eles, não estava lhes dando um teto. Estava lhes dando as fundações do meu sonho. Achei que estávamos construindo a mesma casa, a mesma fortaleza familiar. Anos atrás, quando Tiago quis abrir uma pequena empresa de design, usei a herança que meus pais me deixaram, um dinheiro que eu guardava para minha própria velhice, para financiar o projeto. A empresa faliu em 6 meses. Tiago ficou arrasado. Letícia, no entanto, me olhou durante um jantar de família e disse com um sorriso fino: "Sua mãe é uma santa, Tiago, mas talvez ela não entenda de negócios modernos." A humilhação veio disfarçada de elogio, a culpa transferida para mim com uma elegância cruel. E eu me calei, pelo meu filho, pela paz. Meu amor, expresso em um bolo de fubá quentinho nas tardes de domingo, passou a ser um excesso de açúcar que ninguém deveria comer. Meu cuidado, em uma casa impecavelmente limpa, virou uma mania de limpeza que sufoca. Minha opinião, que um dia foi a única que importava para Tiago, tornou-se um ruído de fundo, algo a ser ignorado enquanto eles rolavam as telas de seus celulares. Lembro-me de um Natal, 2 anos atrás. Eles anunciavam, animados, uma viagem de 10 dias para a praia, com um casal de amigos. Fizeram os planos na minha frente, discutindo hotéis e voos, por quase 1 hora. Em nenhum momento meu nome foi mencionado. Em nenhum momento me perguntaram se eu gostaria de ir. A premissa era clara: eu ficaria. Para cuidar da casa, para regar as plantas, para ser a guardiã do espaço deles. Quando perguntei, com a voz embargada: "E eu?", Tiago me olhou como se eu fosse louca. "Mãe, a senhora odeia a praia, e alguém tem que ficar, né?" Ele não perguntou, ele afirmou. Decidiu por mim. Naquela noite, chorei no meu quarto, não pela viagem, mas pela invisibilidade. Eu havia me tornado parte da mobília. Útil, mas sem vontade própria. Era isso que eu desejava mudar. Eu não queria luxo, não queria gratidão eterna, eu só queria ser perguntada. Queria que olhassem para mim e me vissem. Beatriz, uma mulher que ainda existia. E essa esperança, essa chama frágil, era o que me mantinha de pé. Até a conversa que mudou tudo. Uma semana antes da minha viagem, Letícia entrou na cozinha enquanto eu lavava a louça. Ela parecia casual, mas seus olhos eram frios, calculistas. Ela mexia no celular sem me encarar. "Então, Beatriz, tenho uma novidade." Ela nunca me chamava de mãe. "O Bruno vai sair no próximo mês. A condicional dele foi aprovada." Meu corpo gelou. Bruno. O nome que era um veneno. Enxuguei as mãos no avental,
o coração batendo descontrolado. Eu sabia da ficha criminal dele, das histórias de violência, do motivo pelo qual ele esteve preso. Letícia finalmente levantou o olhar do celular. Seus olhos encontraram os meus, sem um pingo de emoção. Ele vai precisar de um lugar para ficar. Um lugar seguro, com a família, para se reerguer. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar no ar. Pensei que pudéssemos conversar sobre isso, sobre o seu quarto. As palavras dela pairaram no ar da cozinha, tóxicas como gás. Meu quarto. Não era um pedido, era uma intimação. Aquele cômodo não era apenas um conjunto de paredes. Era o último centímetro quadrado de dignidade que me restava. O único lugar naquela casa onde eu ainda era Beatriz. O resto do território já havia sido conquistado. Eu larguei o pano de prato na pia. O som úmido e abafado foi a única coisa que quebrou o silêncio. Virei para ela, e pela primeira vez em anos, minha voz não tremeu. Ela saiu baixa, mas afiada como uma lâmina. Não. Letícia ergueu as sobrancelhas, uma atriz talentosa no palco de uma farsa. A surpresa em seu rosto era perfeitamente ensaiada. Não? Beatriz, eu não acho que você entendeu. Ele é meu irmão. Ele não tem para onde ir. É uma questão de humanidade. Você prefere que ele volte para a rua para o crime? A culpa seria sua. A chantagem era sua arma preferida. Ela sempre a usava com uma precisão cirúrgica. Ela não atacava minhas ações, mas meu caráter. Colocava o peso de uma escolha impossível nos meus ombros e me observava vergar sob ele. Seu irmão é um homem perigoso, Letícia. O lugar dele não é aqui. Não nesta casa. Não perto de mim. Respondi, mantendo a postura firme, mesmo que por dentro uma tempestade se formasse. Perigoso? Ele pagou pelo que fez. A sociedade precisa dar uma segunda chance, ela rebateu, a voz subindo um tom, a máscara de calma começando a rachar. Eu achei que você se importasse com a família, com a nossa família. Ou a sua compaixão só serve para os seus amigos doentes? A farpa, referindo-se à minha viagem para cuidar da minha amiga, foi lançada. Ela estava me dizendo nas entrelinhas que minha lealdade estava no lugar errado. A chave girou na porta nesse exato momento. Tiago. Ele entrou, cansado do trabalho, a pasta pendendo em uma das mãos, e parou no umbral da cozinha, sentindo a temperatura glacial do ambiente. Seus olhos correram de mim para a esposa, como um animal assustado farejando perigo. O que está acontecendo? Ele perguntou. Letícia se transformou. O rosto endurecido suavizou-se, a voz tornou-se um lamento. Ela correu para ele, abraçando seu braço. Tiago, amor, eu estava tentando conversar com a sua mãe, sobre o Bruno. Ele precisa da gente, e ela não quer ajudar. Eu vi meu filho vacilar. Vi a batalha sendo travada e perdida em seus olhos. Tiago, eu disse, a voz agora um apelo. Você conhece a história desse homem, as coisas que ele fez. Seu pai jamais permitiria alguém como ele debaixo deste teto. Pela memória dele, pela nossa segurança. Ele não me olhava. Seus olhos estavam fixos em Letícia, como se ela fosse seu norte magnético, sua única fonte de luz. Ela sussurrou algo em seu ouvido, palavras que não conseguia ouvir, mas que foram suficientes para selar meu destino. Mãe, ele começou, e a hesitação em sua voz já era uma sentença. A Letícia tem razão, é temporário, é o irmão dela, é família. A gente não pode virar as costas agora. Por favor, tente entender. A senhora pode ficar no quarto de hóspedes por um tempo. Qual o problema? O problema era que ele me perguntava isso sem me olhar nos olhos. O problema era que ele estava me pedindo para trocar minha paz pela conveniência dela. O problema era que naquele momento eu percebi que não tinha mais um filho. Eu era a mãe da esposa dele. Uma peça secundária no tabuleiro de xadrez da vida que ela estava montando. Não discuti mais. Apenas assenti, um gesto lento e pesado. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Os dias que antecederam minha viagem foram um inferno gelado. Refeições engolidas às pressas, corredores onde nos esbarrávamos como estranhos em um hotel. Letícia me tratava com uma polidez cortante, oferecendo ajuda com uma voz doce que escondia o veneno. Tiago me evitava, saindo mais cedo,
chegando mais tarde, afundando-se no trabalho para fugir da traição que ele mesmo havia cometido. Eles estavam esperando que eu me acostumasse com a derrota ou que eu simplesmente sumisse. E eu ia lhes dar a segunda opção, ao menos por uma semana. Na manhã da minha partida, a casa estava quieta demais. Minha pequena mala de mão estava junto à porta. Tiago estava na sala, os olhos fixos na tela do celular. "Tchau, filho, se cuida", eu disse. Boa viagem", ele murmurou, sem levantar o rosto. Eu me virei para a escada. Letícia estava lá, no topo, de braços cruzados, me observando. Sua expressão não era de raiva ou triunfo. Era pior. Era de uma calma resoluta, como um general observando o campo antes da batalha final. Nossos olhares se cruzaram através da sala silenciosa. "Faça uma boa viagem, Beatriz", ela disse, a voz suave como seda. "Descanse bastante." Ela fez uma pausa e um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. "Quando você voltar, as coisas aqui em casa já estarão resolvidas." As palavras de Letícia, ditas dias antes, ecoavam na minha cabeça enquanto eu estava ali, paralisada no meu próprio jardim. "Quando você voltar, as coisas aqui em casa já estarão resolvidas." Resolvidas. A solução deles era a minha aniquilação. O sorriso de Bruno na janela não era apenas um insulto, era a assinatura do contrato da minha rendição, um contrato que eles assinaram por mim. A raiva que senti antes começou a dar lugar a algo muito pior, uma vergonha pública, corrosiva, que me paralisava por dentro. Eu me sentia nua. Cada objeto meu espalhado pela grama era uma peça da minha intimidade exposta para o mundo. O álbum de fotografias de capa de couro, que eu guardava com tanto zelo, estava com as bordas úmidas, as imagens do meu casamento com Afonso e do nascimento de Tiago, vulneráveis à umidade. Meu velho chale de tricô, feito pela minha mãe, jogado sobre uma caixa como um pano de chão. Eram fragmentos da minha alma, profanados. Foi quando eu vi o movimento na casa ao lado. Dona Marlene, uma senhora de 80 anos com quem eu tomava café às vezes, estava espiando por uma fresta na cortina. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. A expressão dela era uma mistura de pena e horror. Rápido demais, a cortina se fechou. Mas o estrago estava feito. A notícia já tinha uma testemunha. Amanhã, o bairro inteiro saberia. A pobre Beatriz, a coitada, expulsa de casa pelo filho para abrigar o cunhado bandido. A vergonha me queimou o rosto como um ácido. Bastava. Eu não seria um espetáculo para a vizinhança. Peguei o celular com as mãos trêmulas e chamei um serviço de transporte, pedindo o maior carro que tivessem. Enquanto esperava, meu telefone vibrou. O nome na tela: Tiago. Meu dedo pairou sobre o botão de rejeitar, mas uma parte de mim, a parte masoquista que ainda era mãe, precisava ouvir a desculpa esfarrapada que ele inventaria. "Mãe, onde você tá?" A voz dele soava abafada, culpada. "A Letícia disse que você já chegou, que você viu." Ele não conseguia nem nomear o que tinha feito. Fiquei em silêncio. Um silêncio pesado, acusador. "Mãe, fala alguma coisa. Não é o que parece. Foi uma emergência, eu juro. O Bruno chegou antes do esperado, sem avisar. Ele não tinha para onde ir, estava na rua. O que você queria que a gente fizesse? A gente ia arrumar o quarto de hóspedes para a senhora hoje à tarde. É só por uns dias, eu prometo, só até a poeira baixar." "A poeira?" Minha voz saiu como um arranhão, fria e desprovida de qualquer emoção. "Você jogou 40 anos da minha vida em um gramado molhado, Tiago. Não há poeira no mundo que consiga cobrir isso." Eu sei. Me desculpa. Olha, eu posso depositar um dinheiro para você ficar num hotel bom, por uns dias. Eu resolvo isso, mãe. Eu só preciso de tempo." Dinheiro. Ele achava que podia comprar meu silêncio, minha aceitação. Achava que minha dignidade tinha um preço. Essa foi a humilhação final. "Eu tenho que ir, Tiago. Meu carro chegou." E desliguei. Não dei a ele a chance de responder. Foi a primeira vez na vida que tomei o controle de uma conversa com ele. O motorista, um senhor de cabelos brancos, me ajudou a carregar as caixas em silêncio. Seu olhar de compaixão era quase insuportável. Eu não queria pena.
Eu queria desaparecer. Pedi que me levasse a um hotel simples na beira da estrada, um lugar anônimo onde ninguém me conheceria. O quarto cheirava a desinfetante e solidão. As paredes finas mal abafavam o som dos caminhões passando na rodovia. Joguei minha bolsa na cama de colcha gasta e me sentei na beirada, o corpo pesado como chumbo. O choque estava passando, dando lugar a uma dor profunda, física, que começava no peito e se irradiava para cada parte do meu corpo. Abri uma das caixas, a que continha os álbuns. A primeira foto que vi era de Tiago, aos 5 anos, sorrindo para a câmera, com a boca suja de chocolate, abraçado em mim. As lágrimas que eu segurei o dia todo finalmente vieram. Um choro silencioso, convulsivo, de quem perdeu não uma casa, mas o próprio centro do universo. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o choro secou. Restou apenas um vazio gelado. Liguei a pequena televisão do quarto apenas para preencher o silêncio. As imagens pulavam na tela, sem foco, até que parei em um canal de notícias local. O som estava baixo, um zumbido de fundo. Falavam sobre uma série de assaltos na Zona Sul, em bairros nobres. Uma mulher idosa havia sido agredida. O repórter falava sobre o suspeito, que havia agido com extrema violência. A polícia divulgou imagens de uma câmera de segurança que podem ajudar na identificação. Na tela, apareceu uma imagem granulada, em preto e branco. Um homem de boné, visto de perfil, saindo de uma casa. Ele se virou por um instante para a câmera, o suficiente para que a luz de um poste revelasse suas feições. Meu corpo inteiro congelou. O ar ficou preso nos meus pulmões. Aquele rosto, aquele sorriso de lado. Eu o reconheceria no inferno. Era Bruno. O repórter continuou. O suspeito é considerado perigoso e provavelmente está armado. Meu sangue virou gelo. Eu não tinha sido apenas desrespeitada. Não tinha sido apenas humilhada. Eu fui trocada. Fui colocada para fora da minha casa, da minha segurança, para que um criminoso violento e foragido pudesse se esconder. O perigo sobre o qual meu marido me avisou não estava batendo à porta. Ele estava dormindo na minha cama. A imagem de Bruno na televisão não desapareceu quando o canal foi para o comercial. Ela ficou gravada na minha retina, queimando, zombando de mim. O som dos caminhões na estrada lá fora se transformou em um ruído branco, um zumbido distante que mal conseguia abafar o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. O quarto de hotel, que antes era apenas solitário, agora se tornara uma armadilha, um espaço claustrofóbico onde o ar parecia pesado demais para respirar. Meu primeiro instinto foi pegar o telefone e ligar para a polícia. Denunciar. Gritar para o mundo que havia um criminoso foragido dormindo na minha cama, na minha casa. Mas meu dedo parou a centímetros da tela. Se eu ligasse, o que aconteceria? A polícia invadiria a casa. E quem eles encontrariam lá, junto com Bruno? Meu filho, Tiago. Uma pergunta, mais aterrorizante que qualquer outra, começou a me corroer por dentro. Ele sabia? Será que meu filho, o menino para quem eu li histórias até dormir, o homem cuja faculdade eu paguei com o meu anel de casamento, era estúpido o suficiente para ser enganado por Letícia a ponto de abrigar um fugitivo sem saber? Ou, e essa possibilidade era uma navalha no meu peito, ele era cúmplice? Comecei a rebobinar os últimos meses na minha mente, procurando por pistas que eu havia ignorado. A atenção constante de Tiago, que eu atribuía ao trabalho. As conversas sussurradas com Letícia na varanda, que cessavam assim que eu me aproximava. O jeito como ele andava gastando dinheiro, um relógio novo e caro, jantares em restaurantes que eu sabia que estavam além de suas posses. Eu achava que era ambição, um desejo de impressionar a esposa. E se não fosse? E se fosse o dinheiro sujo de Bruno financiando aquela fachada? A humilhação que senti no jardim, a vergonha diante dos vizinhos, tudo isso se tornou pequeno, insignificante, diante do terror dessa nova realidade. A minha dor não importava mais. O que importava era a verdade, por mais monstruosa que ela fosse. A traição do meu filho não era apenas emocional. Ela poderia ser criminal. Letícia. A imagem dela no topo da escada, com aquele sorriso calmo e vitorioso, voltou à minha mente.
Aquilo não era o sorriso de uma esposa desesperada tentando ajudar o irmão. Era o sorriso de uma jogadora que acabara de executar um movimento de mestre. Ela não me expulsou de casa apenas para dar um teto ao irmão. Ela me expulsou para transformar minha casa, meu santuário, em um esconderijo, um lugar seguro, com uma mãe idosa como fachada, perfeito para que um criminoso se escondesse à vista de todos. Ela não arriscou apenas a minha segurança. Ela arriscou a vida, a liberdade e o futuro do próprio marido. Por quê? Por lealdade ao irmão? Ou havia algo mais? A noite se arrastou, uma tortura de horas intermináveis. Cada sombra no quarto parecia uma ameaça. Cada ruído no corredor era um passo se aproximando. O medo era uma presença física, um animal de garras frias apertando meu coração. Mas, conforme as horas passavam, algo começou a mudar dentro de mim. O medo não diminuiu, mas ele encontrou companhia, uma raiva gelada, límpida, que começou a queimar a névoa de pânico. A mulher que chorou pela foto do filho de 5 anos morreu naquele quarto de hotel. No lugar dela, nasceu outra. Uma mulher que entendeu que não podia mais se dar ao luxo da dor. A dor era uma fraqueza, e eu estava em guerra. Eu não tinha aliados. Eu não tinha um exército. Eu estava sozinha. Foi então que a lembrança de Afonso voltou, não mais como uma memória triste, mas como uma instrução. A voz dele, sussurrando sobre o perigo de verdade. Meu marido, o homem quieto e observador. Ele devia saber de alguma coisa. Ele devia ter visto essa escuridão, essa capacidade para o mal na família de Letícia, muito antes de mim. Ele não me deixou uma caixa por um capricho de um homem à beira da morte. Ele me deixou um arsenal. Ele me deixou uma arma, confiando que, se o dia do perigo chegasse, a mulher forte com quem ele se casou saberia usá-la. O sol nasceu, uma fresta de luz suja e cinzenta, manchando as cortinas baratas. Eu não havia dormido um segundo. Levantei-me da cama. Meu corpo doía, mas minha mente, pela primeira vez em muito tempo, estava absolutamente clara. Olhei meu reflexo no espelho manchado do banheiro. Vi os olhos de uma mulher mais velha, cansada, mas vi também uma chama que não estava lá antes. A chama da sobrevivência. Eu não ia ligar para a polícia. Não ainda. Ligar para a polícia seria jogar uma bomba e esperar para ver quem sobreviveria aos estilhaços. Seria entregar meu filho junto com o monstro que ele abrigava. Antes, eu precisava entender o tamanho do jogo. E precisava de munição. Afonso me deixou um caminho. Por 20 anos, eu o ignorei, por lealdade a uma promessa feita em um momento de dor. Hoje, eu iria quebrar essa promessa para honrar o verdadeiro propósito dela. Peguei minha bolsa. Dentro, no fundo de um bolso secreto, meus dedos encontraram o metal frio da chave pequena. O plano estava traçado. O primeiro passo seria dado assim que a agência do centro abrisse. Eles achavam que tinham me jogado em um beco sem saída. Mal sabiam que tinham acabado de me empurrar em direção à única porta que realmente importava. O táxi atravessou a cidade, mas eu não vi as ruas, as pessoas, a vida pulsando lá fora. Meus olhos estavam fixos na paisagem turva, mas minha mente estava em outro lugar. Estava focada na pequena chave de metal na minha mão que parecia conter o peso do meu futuro. O medo da noite anterior não havia desaparecido, mas agora ele tinha um propósito. Ele era o combustível que me movia. A agência bancária era um templo de mármore e silêncio. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor da minha pele febril. Apresentei-me na gerência, a voz firme, embora minhas mãos estivessem úmidas. Um senhor de terno impecável, Sr. Guimarães, me atendeu. Seus olhos me avaliaram por cima dos óculos de aros finos, uma curiosidade profissional e discreta. Ele verificou meus documentos, a assinatura de Afonso no contrato do cofre, e então me guiou. Atravessamos o salão principal e entramos em uma área restrita. A porta do cofre forte era uma monstruosidade circular de aço, um portal para um mundo de segredos. O som das travas se movendo era ensurdecedor no silêncio do banco. Sr. Guimarães usou a chave dele, depois me indicou a fechadura onde a minha entrava. Girei a pequena chave que guardei por 20 anos. A porta se abriu. Ele puxou uma gaveta longa e estreita de metal. Caixa 347, Afonso Almeida.
disse ele, a voz neutra. Ele a colocou sobre uma mesa em uma pequena sala privada, austera e sem janelas. A senhora tem o tempo que precisar. E fechou a porta, me deixando sozinha. Eu encarei a caixa de metal por um longo momento. Parecia menor do que eu imaginava, mas infinitamente mais pesada. Minhas mãos tremiam tanto que errei a fechadura 2 vezes. Finalmente, a tampa se abriu com um clique seco. A primeira coisa que vi foi o dinheiro. Maços e mais maços de notas de 100, organizados e amarrados com elásticos. Meu coração disparou. De onde Afonso, meu marido, um contador de vida modesta, teria tirado tanto dinheiro? Havia uma fortuna ali, o suficiente para mudar a vida de qualquer um. Minha mente girava, tentando entender. Mas não era o dinheiro a resposta. Eu sentia isso. Com as mãos trêmulas, retirei os maços de notas. Por baixo deles, no fundo da caixa, havia um único objeto. Um livro-caixa de capa de couro preta, sem nenhuma inscrição. Estava gasto nas bordas. Pesado. Era ele. A arma que Afonso me deixou. Sentei-me na cadeira desconfortável e o abri. A primeira página tinha a caligrafia precisa e elegante do meu marido. Datas, valores e iniciais que, a princípio, não me diziam nada. Entrada, VM. Saída, pagamento SP. Retirada, FG. Eram dezenas, centenas de lançamentos. Um registro meticuloso de um fluxo de caixa que eu desconhecia completamente. Continuei folheando, a confusão dando lugar a uma crescente sensação de pavor. Então, um nome me saltou aos olhos. Uma anotação na margem, ao lado de uma retirada de valor exorbitante. Pagamento ao juiz Bastos. Caso do terreno em Itapuã. O caso do terreno em Itapuã. Eu me lembrava vagamente das manchetes dos jornais, anos atrás. Um escândalo de corrupção envolvendo um grande empresário da construção civil. Um homem cujo nome era sussurrado com uma mistura de medo e admiração na cidade. Victor Moraes. VM. As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem monstruosa. Meu marido, o homem quieto, honesto e metódico, não era apenas o contador de uma empresa. Ele era o guardião dos segredos, o caixa preta de um dos homens mais perigosos do Estado. Ele lavava o dinheiro, registrava os subornos, controlava a contabilidade paralela que mantinha o império de Victor Moraes de pé. O dinheiro na caixa não era nossa economia. Era o pagamento pelo silêncio dele. Continuei virando as páginas, o estômago revirado. A cronologia dos registros seguia até uma semana antes da morte de Afonso. A última anotação com sua letra era quase ilegível. VM sabe que estou doente. Preocupado. Depois disso, páginas em branco. Anos de silêncio. Meu luto, a faculdade de Tiago, o casamento, minha vida se tornando um anexo da vida dele. Virei mais uma página, esperando encontrar o fim do livro. Mas não era o fim. Havia novas anotações. A caligrafia era diferente. Mais arredondada, impaciente, arrogante. Uma caligrafia que eu conhecia como a minha própria. Era a letra de Tiago. Meu ar sumiu. Ele havia encontrado o livro. Ele havia continuado o trabalho do pai. Rolei as páginas, as datas se aproximando do presente. Os lançamentos eram mais ousados, os valores mais altos. Tiago não era apenas um guardião. Ele parecia ser um participante ativo. Virei para a última página preenchida. Havia apenas 2 anotações, feitas no último mês. A primeira me gelou o sangue. Transferência para a conta BM. Quitação total da dívida de jogo e garantia de silêncio. BM Bruno Moraes. A dívida de jogo. Era por isso que ele estava na cadeia. Tiago não estava ajudando o cunhado. Estava comprando o silêncio dele. Mas foi a segunda anotação, logo abaixo, que me quebrou. Era um rabisco, uma nota de planejamento. A casa agora está segura. B está fora. Temos 1 mês para encontrar o livro original antes da demolição. B. Beatriz. Eu. O livro que eu segurava não era o original. Era uma cópia. Havia outro. E eles achavam que estava escondido na casa. Eles não me expulsaram para abrigar um criminoso. Eles me expulsaram para caçar um tesouro que poderia incriminar a todos eles. Minha humilhação no jardim não foi um ato de desespero familiar. Foi o primeiro movimento de uma caçada.
E eu era o obstáculo que precisava ser removido. O ar da saleta privada do banco tornou-se rarefeito, pesado demais para os meus pulmões. O livro-caixa em minhas mãos parecia pesar 1 tonelada. Cada página, um tijolo na construção da monstruosa verdade que se erguia à minha frente. A casa agora está segura. B está fora. Minha expulsão não foi um ato impensado de crueldade familiar. Foi uma jogada de xadrez. Uma manobra fria, calculada, para me remover do tabuleiro para que eles pudessem procurar o verdadeiro prêmio, o livro original, e a menção à demolição. Meu sangue gelou ainda mais. Afonso. Meu marido metódico e cuidadoso. Ele não teria deixado algo tão importante em uma gaveta. Ele o teria escondido. Escondido bem. Dentro de uma parede, sob o assoalho, em um lugar que só uma demolição revelaria. Eles não queriam apenas me tirar de casa. Eles planejavam destruir cada vestígio dela, cada memória, para encontrar a arma que os incriminaria. Era um plano, uma conspiração, e eu era o peão a ser sacrificado. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. O pânico era um luxo que eu não podia mais pagar. A mulher que entrou naquele banco, uma viúva humilhada buscando respostas, não existia mais. Em seu lugar, sentada naquela cadeira desconfortável, estava outra pessoa. Uma mulher com uma fortuna em dinheiro sujo na mesa e um dossiê capaz de destruir impérios em seu colo. Minha mente, antes uma tempestade de dor, agora operava com a frieza de um cirurgião. Com um cuidado metódico, que teria deixado Afonso orgulhoso, guardei o livro-caixa de volta na caixa de metal. O dinheiro, eu deixei. Pegá-lo seria um risco, um rastro. O livro era a minha única arma. Saí da sala privada. Caminhei com a coluna reta pelo salão de mármore do banco, sentindo os olhares curiosos sobre mim. Ninguém poderia adivinhar o veneno que eu carregava comigo. Meu primeiro ato não foi de vingança, mas de sobrevivência. Voltei para o hotel fétido apenas para pegar minha mala. Cada segundo naquele lugar era um lembrete da minha vulnerabilidade. Com o pouco dinheiro que eu tinha na bolsa, peguei outro táxi e dei o endereço de um dos apart-hotéis mais luxuosos e discretos da cidade. Eu não precisava de luxo, precisava de segurança, de anonimato, de um lugar onde eu pudesse pensar sem medo de que alguém batesse à minha porta. O apartamento era no 20º andar. As paredes de vidro mostravam a cidade se estendendo abaixo de mim, um tabuleiro de luzes e sombras. Era impessoal, frio, e exatamente do que eu precisava. Um quartel-general. Naquela primeira noite, não dormi. Passei a madrugada inteira com o livro-caixa, fotografando cada página com o meu celular, criando cópias digitais que salvei em múltiplas contas de e-mail que criei na mesma hora. Eu estava aprendendo a ser paranoica. E a paranoia, eu descobri, era uma ferramenta poderosa. Com a mente mais clara, comecei a agir. Passei 2 dias inteiros pesquisando na internet. Advogados. Eu não queria um advogado de família que me trataria com condescendência. Eu precisava de um tubarão, alguém especializado em direito imobiliário e, se possível, com experiência na área criminal. Encontrei um nome que se repetia em artigos sobre casos complexos. Dr. Otávio Monteiro. A foto em seu site mostrava um homem de 50 e poucos anos, com um olhar penetrante e um terno impecavelmente cortado. Liguei e marquei uma consulta para o dia seguinte. Enquanto esperava, fiz algo que me causou um nó no estômago. Fui até o bairro onde Tiago trabalhava. Sentei-me em um café do outro lado da rua do prédio comercial de luxo, onde ficava a empresa de Victor Moraes. E eu esperei. Por volta da hora do almoço, eu o vi. Meu filho. Ele não parecia um homem estressado ou acuado. Ele saiu rindo com outros 2 homens, vestindo um terno que custava mais do que a minha aposentadoria de um ano inteiro. Entrou em um carro importado que eu nunca tinha visto. A arrogância em sua postura, o jeito como ele comandava a atenção dos outros, aquele não era o meu menino. Era um estranho, um príncipe herdeiro do império de sujeira de Moraes, e eu nunca havia percebido. A dor daquela visão foi ofuscada pela certeza do que eu precisava fazer. No dia seguinte, entrei no escritório do Dr. Monteiro. Era um ambiente de madeira escura, livros e poder silencioso. Ele me ouviu sem me interromper.
seus olhos fixos em mim, avaliando cada palavra. Eu não contei a história toda. Não falei sobre Bruno, sobre o livro, sobre o perigo. Fui estratégica. Apresentei-me como uma viúva cuja casa, legalmente sua, havia sido invadida pelo filho e pela nora, que se recusavam a sair. Apresentei a escritura da casa, em meu nome e no de Afonso. Apresentei a certidão de óbito. Fatos, documentos, a linguagem que homens como ele entendiam. Ele analisou os papéis por um longo tempo, o silêncio apenas quebrado pelo virar das folhas. Eu esperei, o coração martelando, mas o meu rosto era uma máscara de calma. Finalmente, ele tirou os óculos e os pousou sobre a mesa, entrelaçando os dedos. Ele me encarou, e pela primeira vez vi um lampejo de algo que parecia respeito em seu olhar. Dona Beatriz, ele começou, a voz grave e segura. A documentação é impecável, a lei está inteiramente do seu lado. O fato de seu filho morar lá com a sua permissão prévia configura um comodato verbal que a senhora tem todo o direito de extinguir a qualquer momento. Ele fez uma pausa, olhando-me nos olhos, como se quisesse medir a profundidade da minha resolução. Legalmente, a senhora tem todo o poder. A casa é sua e somente sua. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando um tom, tornando-se mais confidencial. A pergunta não é se podemos tirá-los de lá. A pergunta é: quando a senhora quer que eu envie a notificação de despejo? Se a minha história está te tocando, saiba que seu apoio me dá força. Curte o vídeo e me conta de qual cidade você assiste. Eu leio e respondo todos com carinho. Eu olhei para o Dr. Monteiro, a figura imponente de poder e lei à minha frente, e a resposta saiu da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar. Não havia mais dúvida, não havia mais medo, apenas uma certeza fria e cortante. Imediatamente, doutor. Envie a notificação hoje mesmo. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. A notificação extrajudicial, com seus termos legais e prazo de 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel, foi entregue por um oficial de justiça. Eu sabia o momento exato em que Tiago a recebeu, pois o advogado me confirmou. E então, o silêncio. Um silêncio aterrador, pesado, que se estendeu por dias. Eu não saí do meu apartamento Fortaleza. Esperei. Usei esse tempo para me preparar, para reler as páginas do livro Caixa até que cada anotação, cada nome, cada crime estivesse gravado a fogo na minha memória. Eu não estava apenas lutando por uma casa. Estava lutando pela minha vida, pela memória do meu marido e talvez pela alma perdida do meu filho. Eu sabia que eles não ficariam quietos. A reação viria. E ela seria violenta. No 15º dia, eu decidi que não iria mais esperar. A melhor defesa, eu aprendi naqueles dias de isolamento e estudo, é o ataque. Eu voltei para casa. Usei minha própria chave. Ela girou na fechadura com um clique familiar que ecoou como um tiro no silêncio da tarde. Empurrei a porta e entrei. O cheiro era diferente. O perfume floral que eu sempre usava havia sido substituído por um aroma masculino amadeirado e pelo cheiro de produtos de limpeza com pinho. A casa estava transformada. Meus móveis haviam sido rearranjados ou substituídos por peças frias, minimalistas, de metal e vidro. As paredes, antes de um tom pêssego acolhedor, agora eram cinza chumbo. Minha identidade havia sido metodicamente apagada de cada canto. E havia caixas. Caixas de ferramentas empilhadas em um canto, o rodapé de uma parede solto, um buraco no gesso do teto do corredor. Minha teoria estava correta. A caçada ao livro original já havia começado. Eles estavam destruindo a minha casa por dentro. Caminhei até a sala de estar e me sentei na minha poltrona de veludo, que eles haviam trazido de volta do jardim, talvez como uma última concessão irônica. Coloquei minha bolsa no colo e esperei. Não demorou muito. Ouvi os passos apressados na escada. Letícia apareceu primeiro. Seus olhos, ao me verem sentada ali, tão calmamente, se arregalaram em choque e depois se estreitaram em puro ódio. "O que você está fazendo aqui?" Ela sibilou, a voz um veneno. "Como ousa entrar na nossa casa?" "Nossa?" repeti, a voz saindo surpreendentemente firme.
Até onde sei, Letícia, a escritura ainda está no meu nome. Tiago apareceu logo atrás dela. Ele estava pálido, os olhos fundos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Ao me ver, ele estacou, uma expressão de pânico e culpa deformando seu rosto. Mãe, o que é isso? Que notificação é essa? A senhora ficou louca? Nos expulsar da nossa própria casa? Eu não estou expulsando vocês da sua casa, Tiago. Estou recuperando a minha, eu disse, sem desviar o olhar do dele. Aquela que vocês transformaram em um esconderijo. A menção à palavra esconderijo o atingiu. Ele recuou um passo, mas Letícia avançou. Sua ingrata. Depois de tudo que fizemos por você, te aturando por anos, é assim que você agradece, jogando a gente na rua por causa de um capricho? Eu quase ri. A audácia dela era espantosa. Foi quando ouvi o terceiro par de passos, mais pesados, descendo a escada. Bruno. Ele surgiu no portal da sala, maior e mais ameaçador do que na minha memória. Ele não parecia surpreso em me ver. Apenas me olhou com um desprezo divertido. Olha só quem voltou. A velhinha resolveu mostrar os dentes. Ele disse, a voz rouca, arrastada. Ele caminhou lentamente na minha direção, parando a centímetros da minha poltrona, invadindo meu espaço pessoal, forçando-me a erguer a cabeça para encará-lo. O cheiro de cigarro e algo azedo emanava dele. Escuta aqui, dona. Beatriz, é melhor você pegar essa sua notificação ridícula e engolir. Essa conversa acabou. Se você não sair por bem, vai sair por mal. O medo subiu pela minha espinha, um calafrio que ameaçou me paralisar. Ele era uma presença física, uma promessa de violência. Meu coração batia descontrolado. Esta era a prova final. A antiga Beatriz teria encolhido, teria chorado, teria cedido. Mas a antiga Beatriz estava morta. Eu o encarei, meus olhos fixos nos dele, recusando-me a piscar. Me ameaçar não vai resolver o seu problema, Bruno. Só vai criar um maior para o seu sócio. A palavra sócio o fez hesitar. Ele olhou de relance para Tiago, uma fração de segundo de incerteza. Foi a abertura que eu precisava. Com as mãos firmes, abri minha bolsa. Eles observavam cada movimento meu, esperando talvez uma arma, um gravador. Mas o que eu tirei de dentro foi apenas um envelope pardo. Eu acho que vocês estavam procurando por isso, eu disse, a voz calma, quase conversacional. Deslizei o conteúdo do envelope pela mesa de centro de vidro. Não era o livro. Eram cópias. Impressões de alta qualidade das páginas mais importantes. O silêncio na sala era total, quebrado apenas pelo som do papel deslizando sobre o vidro. Letícia foi a primeira a pegar uma das folhas. Seus olhos correram pelas linhas, pelas colunas de números. Vi a cor sumir de seu rosto, deixando-a com uma palidez cadavérica. Tiago pegou outra página, as mãos tremendo tanto que o papel tremia junto. Eles viram o nome de Victor Moraes. Viram os pagamentos a políticos e juízes. Viram a contabilidade da corrupção que Afonso registrou por anos. O que é isso? Gaguejou Tiago, os olhos arregalados de terror. É o seu legado de família, respondi friamente. Aparentemente, o talento para a contabilidade criativa passou de pai para filho. Finalmente, deslizei a última página sobre a mesa, colocando-a bem na frente de Tiago. A página com a caligrafia dele. A página que mencionava a quitação da dívida de jogo de Bruno. A página que falava sobre me tirar de casa para encontrar o livro original. Ele olhou para a própria letra como se fosse a de um fantasma. Eu me inclinei para a frente e minha voz foi um sussurro que cortou o ar como uma navalha. A perícia forense vai adorar comparar a sua calgrafia com a do seu pai, Tiago. Minhas palavras pairaram na sala como a fumaça de um tiro recém-disparado. Silêncio. Um silêncio absoluto, denso, onde até a respiração parecia ter sido suspensa. A cor sumiu do rosto de Tiago, deixando para trás uma máscara de cera, pálida e suada. Seus olhos, antes cheios de uma raiva covarde, agora estavam vazios, vidrados, fixos naquelas folhas de papel como se vissem sua própria sentença de morte. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Apenas um engasgo seco. O príncipe herdeiro havia sido destronado.
O castelo de cartas que ele construiu com a sujeira do pai e a ambição da esposa desmoronou em um único instante. Letícia, ao contrário, reagiu. O choque em seu rosto rapidamente se transformou em uma fúria descontrolada. Seus olhos faiscavam, a máscara de sofisticação derretendo para revelar a predadora encurralada por baixo. "Sua bruxa!" ela gritou, a voz estridente, quebrando o silêncio. "Você está blefando, são papéis velhos, você não tem nada." Ela se virou para Tiago, sacudindo o braço dele com violência. "Tiago, faz alguma coisa, não fica aí parado como um idiota. Pega esses papéis dela, rasga." Mas Tiago não se movia. Ele sabia. Ele reconhecia a própria letra, reconhecia os crimes que ele mesmo documentara. Ele estava paralisado pelo terror da exposição, um terror muito maior do que qualquer fúria da esposa. Foi Bruno quem agiu. Ele não entendia de balanços ou livros-caixa, mas entendia de violência. Ele via o poder mudando de mãos, e seu instinto primário era destruí-lo. Com um rosnado, ele avançou, não na direção dos papéis, mas na minha. "Chega de conversa, eu vou resolver isso do meu jeito." Ele rosnou, a mão se fechando em um punho. Meu corpo inteiro se contraiu. O medo, aquele animal que eu mantive enjaulado, arranhou as grades. Eu vi o movimento dele em câmera lenta, o avanço, a promessa de dor em seus olhos. Eu me preparei para o impacto, mas o impacto nunca veio. "Não!" Um grito gutural, desesperado, explodiu na sala. "Tiago!" Ele se jogou na frente de Bruno, empurrando-o com uma força que eu não sabia que ele possuía. Os dois cambalearam para trás. "Fica longe dela!" Tiago gritou, o rosto vermelho, os olhos esbugalhados. Não era um grito de proteção filial. Era o grito de um homem tentando salvar a si mesmo. Era pânico puro. "Você não entende, seu animal? Acabou. Se você tocar nela, se acontecer qualquer coisa com ela, nós estamos mortos. Mortos! Ela tem tudo. As cópias não são nada. Ela tem o resto." Bruno o olhou, a confusão e a raiva lutando em seu rosto. "Do que você está falando? Ela é só uma velha assustada." "Ela não é uma velha assustada." Tiago berrou, a voz quebrando em desespero. "Ela é a dona de tudo. Do livro, da casa, da nossa vida. Você nos afundou, Bruno. Você e sua irmã. Vocês me arrastaram para esse inferno." A aliança se quebrou ali, de forma espetacular. A culpa, como um veneno, precisava de um hospedeiro, e Tiago a expelia em todas as direções. "Eu?" Letícia guinchou incrédula. "Eu te dei uma vida que você nunca teria. Eu te coloquei no jogo. E é assim que você me agradece? Ficando do lado dela?" "Ficando do lado dela?" Tiago riu, uma risada sem humor, à beira da histeria. "Eu estou tentando nos impedir de passar o resto da vida na cadeia. Você não entende o que ela tem naquelas mãos?" Enquanto eles gritavam, acusando-se, revelando anos de mentiras e ressentimentos, eu assistia a tudo de minha poltrona, o centro calmo do furacão que eu mesma criei. Eu os via, não mais como meus algozes, mas como o que realmente eram: pequenos, desesperados e irremediavelmente perdidos. Bruno, percebendo que havia sido traído e que o barco estava afundando, deu um passo para trás. Seus olhos de predador me avaliaram uma última vez, não mais com desprezo, mas com um traço de medo. Ele se virou para a irmã. "Você me paga, Letícia." Ele cuspiu no chão. E então saiu, batendo a porta com uma força que fez os vidros tremerem. O músculo havia abandonado a operação. Restaram apenas os 2 arquitetos da minha miséria, agora se encarando em meio aos escombros de seus planos. Letícia olhou para mim, o rosto manchado de lágrimas de raiva. A última cartada dela seria a culpa. Você destruiu seu próprio filho." Ela sussurrou, a voz carregada de veneno. "Você destruiu sua família. Por vingança. Espero que você esteja feliz." Levantei-me da poltrona. Pela primeira vez, eu era a figura mais alta e mais poderosa na sala. Caminhei lentamente até a mesa de centro e comecei a recolher minhas cópias, uma por uma, organizando-as em uma pilha limpa e ordenada. "Você está errada, Letícia," eu disse sem olhá-la. "Eu não destruí meu filho. Ele fez isso sozinho, quando decidiu que a ganância de vocês valia mais que a integridade dele."
Ergui os olhos e encarei Tiago, que me olhava como uma criança esperando o castigo final. Mas eu dei a ele uma última chance de se salvar, algo que você, aparentemente, nunca teve a intenção de fazer. Fui até a porta. Minha bolsa estava no ombro, o envelope com as provas, seguro em minhas mãos. Parei no umbral, mas não me virei. Eu quero esta casa vazia em 24 horas, eu disse, a voz ecoando na sala silenciosa e devastada. Quero todas as suas coisas fora daqui. O que vocês farão com suas vidas, com seus crimes, com Victor Moraes, não é mais problema meu. Fiz uma pausa, deixando o peso do meu ultimato assentar. O meu problema, vocês resolvem até amanhã, ao meio-dia. E então eu saí, fechando a porta atrás de mim sem fazer barulho. No retrovisor do carro, enquanto me afastava, vi a casa. A minha casa. As luzes ainda estavam acesas, expondo as duas figuras paradas na sala, imóveis, como estátuas em um museu de sonhos quebrados. Naquele silêncio ensurdecedor que deixei para trás, eu finalmente, depois de tantos anos, fui ouvida. A primeira luz da manhã tingiu o céu de São Paulo com tons de cinza e rosa, pintando os arranha-céus com uma beleza fria e distante. Eu assistia a tudo do meu apartamento no 20º andar, uma xícara de café quente entre as mãos. O silêncio aqui era diferente do silêncio opressivo da minha antiga casa. Lá, o silêncio era a ausência, um vácuo onde o respeito deveria estar. Aqui, o silêncio era presença. Era meu. Pertencia a mim. Meu corpo estava exausto, como se eu tivesse lutado uma batalha física por dias a fio. Mas minha mente, pela primeira vez em décadas, estava em paz. Uma paz estranha, melancólica, mas inegavelmente sólida. Muitos chamariam o que eu fiz de vingança. Talvez, em parte, tenha sido. Mas enquanto eu observava a cidade despertar, entendi que era algo mais profundo. Vingança é uma emoção quente, um incêndio que consome tudo, inclusive a si mesmo. O que eu senti, o que me moveu, foi frio. Foi a lógica implacável da justiça. Não era sobre fazê-los sofrer. Era sobre parar o meu próprio sofrimento. Era sobre reequilibrar uma balança que esteve desequilibrada por 30 anos. Passei a vida inteira acreditando que o amor de mãe era sinônimo de sacrifício, que ser uma boa mãe significava desaparecer para que meu filho pudesse brilhar. Eu me tornei um degrau para que ele subisse, uma parede para amparar suas quedas, uma conta bancária para cobrir seus erros. E em troca, eu não pedia nada. Achava que o amor incondicional era isso, uma doação infinita, sem esperar nada de volta. Que tola eu fui. Amor sem respeito é abuso. Doação sem reconhecimento é exploração. E o amor que eu dei a Tiago, o amor que o permitiu se tornar o homem fraco e manipulável que ele era, talvez não fosse amor. Era uma falha. Minha falha. Eu o amei tanto que o impedi de crescer, que o ensinei que sempre haveria um colchão para amortecer suas piores escolhas. Letícia apenas construiu seu castelo de mentiras sobre as fundações de areia que eu mesma criei. Meus pensamentos se voltaram para Afonso. Por anos, guardei a memória dele como a de um homem bom, mas talvez um pouco passivo, que me deixou sozinha para enfrentar o mundo. Agora, eu via a verdade. Ele não era passivo. Ele era um estrategista. Ele vivia em um mundo de lobos, o mundo de Victor Moraes, e sobreviveu, protegendo a nós dois com sua inteligência e seu silêncio. Ele viu a escuridão que eu, cega pelo meu amor materno, me recusei a ver. Ele viu a semente da ganância em Tiago, a frieza calculista em Letícia. A caixa de metal não foi um ato de desconfiança. Foi seu último ato de proteção. Ele não me deixou dinheiro sujo. Ele me deixou uma apólice de seguro. Um colete à prova de balas para o dia em que o mundo que ele mantinha à distância finalmente invadisse a minha porta. E daquele lugar silencioso onde ele agora estava, eu sussurrei um obrigada. Finalmente, eu o compreendi. Eu não senti alegria pela ruína do meu filho. Senti uma tristeza profunda pelo menino que ele poderia ter sido. Mas não senti culpa. A culpa, aquela companheira constante que sussurrava no meu ouvido que eu não era boa o suficiente, que eu deveria fazer mais,
me calar mais, aceitar mais, ela havia desaparecido. O que ficou em seu lugar foi uma sensação de clareza. A percepção de que meu valor não era medido pela minha utilidade para os outros, mas pela minha lealdade a mim mesma. O som do meu celular tocando na bancada de mármore me assustou, quebrando o silêncio da minha reflexão. O número era desconhecido, de fora do estado. Minha primeira reação, a da antiga Beatriz, foi ignorar. Não atender. Evitar o desconhecido. Mas eu não era mais ela. Com a mão firme, atendi a ligação. Alô? Houve uma pausa do outro lado da linha, o som de uma respiração pesada. Então, uma voz masculina, grave e um pouco rouca, como a de alguém que fumou por muitos anos, falou: Dona Beatriz Almeida? A viúva de Afonso Almeida? Sim. Quem fala? Perguntei, o corpo subitamente alerta. Meu nome é Walter, disse o homem. Fui um grande amigo e sócio do seu marido. Soube dos seus problemas recentes. Acredito que a senhora finalmente encontrou o seguro que ele deixou. Meu coração parou por um segundo. Como ele poderia saber? A voz dele continuou, calma e carregada de um significado que eu ainda não compreendia. E acho que é hora de conversarmos sobre como usá-lo de verdade. A voz de Walter do outro lado da linha era o som de um mundo que eu não conhecia, mas que Afonso, meu marido, havia navegado em silêncio por toda a vida. Naquele momento, eu tive uma escolha. Poderia desligar, pegar o dinheiro da caixa e desaparecer, tentando fugir de uma ameaça que eu não compreendia. Ou poderia encarar o fantasma final. A antiga Beatriz teria fugido. A nova, não. Onde e quando? Perguntei. Nos encontramos no dia seguinte. Walter era um homem mais velho, de ombros largos e olhos que já viram de tudo. Ele me explicou o que Afonso nunca pôde. Os 2 livros. A cópia que eu tinha com os crimes financeiros era o seguro. O original, que eles procuravam, continha algo muito mais perigoso. Nomes de testemunhas, datas de encontros, provas de crimes de sangue que Victor Moraes havia encomendado. Afonso havia criado um dossiê que o tornava intocável enquanto vivo. E agora tornava a mim, sua herdeira, a pessoa mais perigosa para o Império de Moraes. Walter e eu fizemos um pacto. Ele me deu a proteção e o conhecimento do submundo que eu não tinha. Eu lhe dei a informação que ele precisava para, junto com outros sócios traídos por Moraes, desmantelar a organização por dentro, de forma silenciosa e letal, sem uma guerra aberta. Nos meses que se seguiram, o mundo deles ruiu. Tiago e Letícia desocuparam a casa nas 24 horas que determinei. O medo era um motivador mais eficaz do que qualquer ordem judicial. Sem o meu suporte e com a pressão do fracasso, o casamento deles implodiu em uma chuva de acusações mútuas. Letícia, sem o status e o dinheiro do marido, pegou o que pôde e desapareceu. Ouvi dizer que voltou para a casa dos pais no interior, a rainha destronada retornando à sua província esquecida. Bruno nunca mais foi visto. Com a sua dívida exposta e a proteção de Moraes em colapso, ele se tornou um fantasma, provavelmente fugindo tanto da polícia quanto dos seus antigos credores. Com a ajuda da equipe de segurança de Walter, vasculhamos a minha antiga casa. Encontramos o livro original exatamente onde eu suspeitava que Afonso o colocaria. Dentro de uma caixa de aço, em um compartimento oco atrás do tijolo solto da lareira da sala. O lugar onde, por anos, eu acendi o fogo para aquecer minha família. Com as 2 armas em meu poder, meu futuro estava garantido. Vendi a casa. O ato de assinar a escritura foi como cortar a última âncora que me prendia a uma vida de servidão. O dinheiro foi um bônus. A liberdade foi o verdadeiro lucro. Hoje, 1 ano depois daquele dia no jardim, minha vida é irreconhecível. Moro em um apartamento menor, no topo de um prédio antigo no centro da cidade. Não tem a modernidade fria do apart-hotel, mas tem alma. Tem uma varanda cheia de plantas que eu mesma cultivo e uma vista para os telhados históricos da cidade. Com parte do dinheiro e com a minha antiga experiência, abri uma pequena consultoria financeira, ajudando mulheres a conquistar a independência que me foi negada por tanto tempo. É um trabalho que me dá propósito. Tiago. Ele bateu no fundo do poço. Perdeu o emprego, o status, a esposa e a si mesmo.
Sem a minha proteção ou o dinheiro sujo de Moraes, ele teve que encarar a realidade pela primeira vez na vida. Meses atrás, ele me procurou. Estava mais magro, mais velho, mas seus olhos, pela primeira vez, tinham um brilho de humildade. Ele não pediu dinheiro nem perdão. Apenas me pediu para conversar. Nós nos encontramos às vezes em um café na praça. Ele trabalha como assistente administrativo em uma pequena empresa. Está pagando por seus erros, legal e metaforicamente. Nossa relação não é mais de mãe e filho, mas de dois sobreviventes tentando entender como seguir em frente. Talvez um dia o amor que sinto por ele consiga superar a memória da sua traição. Talvez. Mas hoje, nesta noite calma, sentada na minha varanda, com o ar fresco no rosto, eu não penso no talvez. Penso no agora, no silêncio que eu escolhi, na paz que eu comprei com a minha própria coragem. O bilhete dizia que não havia espaço para mim. Eles estavam errados. O universo inteiro se abriu para mim no momento em que parei de tentar caber na caixa minúscula em que eles queriam me colocar. Eu não precisei de um palácio. Eu só precisei de um lugar onde a minha alma pudesse finalmente ocupar todo o espaço. Eles me deram um bilhete que dizia: não tem espaço. O que eles não sabiam, o que nem eu mesma sabia naquele momento, é que, ao fazerem isso, eles me forçaram a criar o meu próprio universo. Por tantos anos, eu vivi na ponta dos pés dentro da minha própria vida, tentando não fazer barulho, não ocupar lugar, não incomodar. Eu me tornei uma perita em ser pequena, em me encolher para caber nas expectativas dos outros. Acredito que muitas de nós somos. Somos ensinadas desde cedo a dobrar nossos sonhos, a engavetar nossas vontades, a silenciar nossa voz para que a harmonia da casa, do trabalho, da família seja mantida a qualquer custo. Mas a harmonia que exige o nosso desaparecimento não é harmonia, é opressão. A paz que custa a nossa alma não é paz, é uma sentença. A minha história começou com uma porta fechada na minha cara e um jardim cheio de memórias descartadas. Mas a sua pode estar começando agora mesmo, em um silêncio que você engole em um jantar de família para evitar uma briga, em um sim que você diz para o seu chefe querendo gritar não, em um sonho que você adiou por mais um ano para cuidar de todos, menos de você. A caixa de metal que meu marido me deixou não continha apenas segredos e dinheiro. Continha uma permissão. A permissão para lutar por mim mesma, para colocar a minha segurança e a minha dignidade em primeiro lugar. E o que eu aprendi, na dor e na solidão daquele quarto de hotel, é que nós não precisamos esperar que alguém, no leito de morte, nos dê essa permissão. Nós podemos e devemos tomá-la para nós mesmas, todos os dias. Esta é a minha história, mas eu sei que não estou sozinha. Eu sei que, do outro lado desta tela, existe alguém que estava precisando ouvir isso hoje. Alguém que, assim como eu, está se sentindo sem espaço no seu próprio mundo. Se algo no meu caminho tocou o seu, se a minha voz ecoou em alguma parte silenciosa da sua alma, faça parte da nossa comunidade. Se inscreva aqui no canal para que mais histórias de superação encontrem as pessoas que precisam delas. E deixe a sua marca neste vídeo. Não por mim, mas por você, como um juramento. Comenta aqui embaixo, com toda a sua força, a frase que se tornou o meu mantra, a minha verdade. Compartilhe esta história com uma mulher que você admira, uma amiga, sua mãe, sua irmã. Alguém que talvez tenha se esquecido do tamanho imenso que ela tem. Obrigada por me ouvir. A minha jornada para me reerguer me ensinou que o fim de uma história é sempre o começo de outra. Continue assistindo. Há sempre um novo capítulo esperando para ser contado.